É, DC, Crise nas Infinitas Terras. Finalmente, depois de 40 anos desde a sua publicação original, nós temos uma adaptação em animação dessa saga. E coube ao polêmico Tomorrowverse de adaptar essa saga que talvez seja a mais importante da história da DC. A missão dessa animação não é nada fácil. Essa é a primeira vez que a gente vai ter uma animação em 3 partes da DC. É um projeto de risco, principalmente porque o Tomorrowverse nunca de fato emplacou, e especialmente no que diz respeito aos fãs terem comprado o universo em si do Tomorrowverse. Esse universo, desde o início ali do Superman, o Homem do Amanhã, Mulher Maravilha, Guerra Mundial 2, a animação do Batman, sempre pareceu que o universo estava dando pulos e rushando várias etapas que geralmente a gente veria na construção de um universo. Como, por exemplo, aconteceu ali na animação do Lanterna Verde, o Beware My Power, com a Liga da Justiça já aparecendo com uma torre de vigilância e o Lanterna Verde John Stewart já aparecendo ali sem mais nem menos. Esse universo sempre pareceu um grande retalho de ideias na construção de um universo. E olha, isso sem dúvida é um ponto negativo desse universo. Porque as animações, elas meio que estão isoladas, mas ao mesmo tempo elas estão em um universo, mas elas não querem construir tão bem esse universo, e elas dependem unicamente da sua qualidade. E a qualidade das animações recentes realmente foi bem duvidosa. E por causa desse histórico negativo do Tomorrowverse, eu chego nessa animação de Crise nas Infinitas Terras com um pé atrás. E olha, sendo bem sincero, considerando que eu tava com o pé atrás de ser um desastre absoluto como o mundo bélico, as minhas expectativas acabaram sendo superadas. Pero no mucho. Crise nas Infinitas Terras é o retrato perfeito do Tomorrowverse. Dos pontos positivos aos pontos negativos. Esse negócio que eu falei que esse universo parece um retalho de ideias, e que eles foram construindo e rushando algumas coisas, e parecia um quebra-cabeça com um monte de peça solta que a gente não sabia como montar, a animação da Crise chega pra preencher esses espaços. E de uma forma bem ousada, ela tenta costurar todas essas animações num grande arco de personagem, que é o arco do Flash. E é no Flash que a gente vai encontrar a redenção dessa animação. O roteirista dessa animação se chama James Krieg, e ele é um cara que ele não escreveu nenhum projeto do Tomorrowverse. Contudo, ele tem muita experiência em animações da DC e da Marvel, tendo escrito roteiros para várias animações de Lego, episódios do Homem-Aranha e episódios da DC. E é graças ao roteiro do James Krieg que ele consegue tirar um pedaço de alma para essa história, focando especialmente no arco do Flash, no relacionamento que ele tem com a Iris e nos pulos e lapsos de memória que ele fica dando na sua linha do tempo. É por isso que essa animação, ela tem uma ideia até que um pouco meta e que talvez tenha sido intencional ou talvez não, mas o ritmo dessa animação, ele não é exatamente linear, porque o Flash fica viajando de um lado para o outro. A história é linear no ponto de vista do Flash, mas os acontecimentos são quebrados, são retalhos. O próprio Flash não se lembra como que as coisas se conectam. O que, vejam só, é o retrato desse universo. A gente não sabe explicar como que esse universo se conecta. Nós somos o Flash nessa animação. Me desculpa, Iris, mas nós somos o Flash. You are not the Flash, Barry. We are. Todos os pontos que o Flash vai pulando na linha do tempo são pontos que nós mesmos, fãs da DC, fãs de animações da DC, fãs do Tomorrowverse, fizemos ao longo da construção do Tomorrowverse. E o roteirista é muito hábil em saber disso, ou talvez tenha feito de forma inconsciente, de qualquer jeito. Isso foi genial, e é o Flash que vai se encarregar de preencher o que faltava para esse universo. E aqui eu tô dando o elogio que eu nunca pensei que eu iria dar para essa animação. O roteiro dessa animação é bom. Num primeiro momento, é difícil ver como que esses jump do Flash de uma linha do tempo para outra, e até mesmo viagem para outras terras, vai se conectar com essa história chamada de Crise nas Infinitas Terras. Mas, no final, eles vão conseguir encaixar isso, e olha, eles vão fazer isso de uma forma bem emocionante. Acredite se quiser, essa é uma animação do Flash. Não deveriam ter chamado essa animação de Crise nas Infinitas Terras. Deveriam ter chamado de Flash alguma coisa. Até porque quando você assiste uma animação de Crise nas Infinitas Terras, você vai com uma expectativa.
vai aparecer o monitor, vai aparecer o pária, vai aparecer a percussora, vai ter o antimonitor, vai ter toda aquela parada que a gente pensa em Crise nas Infinitas Terras. O básico de Crise nas Infinitas Terras, eles adaptam, mas demora um pouco para acontecer, de fato, a adaptação de Crise nas Infinitas Terras. Porque a animação vai ficar ali uns 20, 30 minutos precisando construir direito o arco que eles querem dar pro Flash. Porque a base toda pro terceiro ato ser bom e emocionante é porque os primeiros 20 minutos são bem construídos, no que tange arco do Flash. O grande acerto da animação também acaba contribuindo para a grande decepção que é essa animação. Porque se de um lado você tem uma história com um arco bem emocionante para uma história do Flash, você vai ter a adaptação de Crise nas Infinitas Terras. E essa adaptação é mais ou menos. E não que ela seja ruim. Na verdade, ela tem algumas boas ideias. Especialmente no que tange um personagem que é para ser o pária da história original, só que aqui é um outro personagem e que tem conexão com todo o universo DC. E esse pária, que a gente pensava que ia ser um dos grandes erros por não ter na história dessa animação, na verdade ele tem, e é um dos grandes acertos. Mas para tudo que eles fazem certo da adaptação de Crise, eles também fazem outras coisas erradas. O monitor perdeu peso. Os diálogos do monitor se perderam. Ele virou um personagem orelha para explicar como que funciona a Crise. E talvez o monitor na história original sempre tenha sido isso, só que ele também tinha diálogos sensacionais do Marv Wolfman. O Marv Wolfman se dedicava um monte para desenvolver o monitor, porque ele sabia que o monitor era importante para a história. O Marv Wolfman sabia que era importante desenvolver a precursora, porque aquilo era importante para a história. E aí a precursora nessa história é qualquer coisa. E ainda tem um plot twist bem whatever com ela. E que, inclusive, eu acho que não faz nem sentido com a própria história que eles estão estabelecendo. Porque se tal personagem de fato é aquela, por que ela não falou com outro personagem? Dane-se. Todos esses problemas envolvendo a adaptação da Crise não seria tão ruim se a animação fosse boa. E eu acho que é aqui que pega o grande problema dessa animação. A animação não é boa, as cenas de ação não são boas, os personagens conversando, principalmente em inglês, não é bom. Na verdade, é péssimo. We're not even from the same Earth. Hell's breaking loose all over this stupid planet. We can't punch our way out of this. E esses três fatores, técnicos e da direção, abaixa todo o esforço que o roteiro tenta fazer para que você goste do Flash. Mas nenhum roteiro, por mais maravilhoso que seja, vai conseguir salvar cenas como essa. Okay, fine. I'll take care of Amazo. Como essa. Olha o jeito que o Batman fala aqui. Is Selina Kyle? Olha esse cenário aqui, morto, sem graça. Olha o Amazo aqui, essa roupa do Lex Luthor em 3D, destoando completamente da animação. Que coisa chata! O que aconteceu com as animações da DC? Existia um valor de produção. Essa animação não tem. E a gente tá falando de Crise nas Infinitas Terras. Eu queria chegar aqui e dizer que esse roteiro é tão bom, ele é tão bom, que ele coloca tudo pra cima, ao ponto dessa animação fazer justiça à Crise nas Infinitas Terras. O roteiro, eu vou dizer que sim, depois eu entro em spoilers e eu explico um pouquinho mais o porquê que eu acho que foi. Todo o resto é a definição de médio. Os personagens estão falando assuntos seríssimos e o tom da conversa, do diálogo, não bate com a feição que ele tá falando ali. A animação da Mulher Maravilha, Segunda Guerra Mundial, tem um roteiro tão excelente e a direção ainda é boa que consegue elevar esses pequenos problemas inerentes desse traço que tá travado nesse momento e completamente sem orçamento. Vamos comparar como é que era a luta lá do Superman Homem do Amanhã, aqui do Superman contra o Lobo, com a luta de agora. O que aconteceu? Acabou o dinheiro? A direção é incompetente? Não parece o mesmo nível de projeto. E, me desculpa, Crise nas Infinitas Terras merece mais, merece muito mais. É uma animação que quer tanto ser uma animação do Flash, e ela faz tão bem o desenvolvimento do Barry, junto com a Iris, e os momentos que ligam esses personagens, e os lapsos de memória do Flash com o universo, que tem essa conversa meio meta desse universo, que eu acho tão legal, que no final eu fico em conflito com a animação. Julgar ela por ser uma animação do Flash, ou julgar ela por ser uma animação de Crise. Porque como a animação do Flash, é uma animação boa do Flash.
principalmente por causa do terceiro ato, que é excelente. O terceiro ato é muito bom, gente. Ou julgar ela como uma animação de Crise, que tem um segundo ato desastroso de Crise nas Infinitas Terras, na qual lá tem a nave do monitor, que é a coisa mais sem graça possível, a explicação mais sem graça possível da antimatéria. A direção aqui, gente, tava só pra bater o cartão ponto e ir pra casa. Fez de qualquer jeito. Toda essa parte da nave, os heróis chegando ali, fica meio whatever. Aparece o Questão e ele fica questionando por que acontece isso. E, tipo, é uma perda de tempo aquilo, porque você sabe que a ameaça é real. Um personagem que tá ali no meio não precisa questionar isso, porque um minuto depois o Flash vai usar o laço da verdade da Mulher Maravilha pra contar que é tudo verdade. Então, você perdeu tempo da animação explicando o óbvio que os personagens já deveriam saber e a audiência já sabe há 30 minutos. É isso que afunda a animação, tudo que pertence a HQ mesmo, nave, monitor, as torres, tudo isso tá ali. De novo, não é culpa do roteiro, é culpa da direção que foca nas coisas erradas. Porque quando o Flash tá em cena e ele tá ligando as coisas, ou ele tá vendo o pária dessa crise, ele tá indo de um lado pro outro, tem a cena ali da Liga da Justiça, essas coisas funcionam no roteiro. Quando o Flash sai de cena e eles precisam focar nos personagens da crise, coisas completamente desnecessárias acontecem. Tem que ter uma cena que a Doutora Luz aparece ali e eles precisam ter uma cena que tem uma câmera que faz a roupa pra eles, porque é a roupa que eles precisam ter. Não precisa ter isso, velho. O pirata psíquico tá ali porque eu imagino que ele vai ter alguma participação na parte 2 ou na parte 3, mas ele é tão mal colocado na história que, né, é meio whatever a participação dele. E o monitor, esquece. Esquece o monitor, ele vai ter a explicação dele, depois ele vai ter uma frase e acabou. Aquela complexidade do monitor, aquelas frases filosóficas, esquece. A melhor coisa que se pode fazer com essa animação é não querer comparar com a HQ e vê-la como uma animação do Flash, porque aí sim você vai tirar alguma coisa. E o terceiro ato da animação, aí sim eu vou dizer que eu achei muito bom. É totalmente o contrário da animação lá do Liga da Justiça Mundo Bélico, que tem 3 histórias isoladas e aí a gente chega numa última final, que é meio que pra englobar tudo e é um desastre completo. Aqui não, a gente tem uma única história que centraliza 100% no personagem enquanto tenta desenvolver uma crise. Não faz tão bem a crise, mas desenvolve muito bem o Flash. E a gente tem um terceiro ato que as coisas se encaixam e todo o ritmo quebrado se justifica da história. Culminando ali com o Flash tendo momentos emocionantes, tão emocionantes quanto aquela animação da Mulher Maravilha Segunda Guerra Mundial, que tem ali a morte do Steve Trevor, que é muito boa aquela cena. E aqui a gente vai ter uma cena naquele nível pra excelente. Então, o terceiro ato, ele é muito bom porque o roteiro é muito bom aqui. É só uma pena que a roupagem, a direção, o traço do Tomorrowverse, a fluidez que o Tomorrowverse perdeu, que ele tinha e ele perdeu, abaixa tudo. E eu queria muito dizer que essa animação foi muito boa e que eles fizeram justiça com Crise nas Infinitas Terras, mas eu não posso, eu não consigo. E no final do dia, eu acho que essa animação da Crise é totalmente independente do quanto que você gostar do arco do Flash. Porque o arco do Flash é tão bem construído que é justificado dizer que você amou o arco, porque ele é bem feito. Eu não vou ir muito longe de dizer que ele é excelente, é a melhor coisa de todos os tempos, mas ele é competente, ele estabelece bem, ele desenvolve, e ele tem um terceiro ato, né, um clímax ali realmente emocionante. E se você comprar esse aspecto da história, e você abraçar esse aspecto, é capaz de você realmente gostar de Crise nas Infinitas Terras. O grande esforço do roteiro é para que você compre essa história do Flash. E eu comprei, e é por isso que eu vou dizer que essa animação, ela é ok. Porque, infelizmente, o outro lado tá tentando puxar muito a animação para baixo. Você vai ter um cabo de guerra, o roteiro puxando pro lado bom, e o resto meio que puxando pro lado ruim. E, pro meu gosto, principalmente por causa do terceiro ato, no cabo de guerra, o roteiro ganha um pouquinho, mas bem pouquinho. E é por isso que eu vou dar nota 6,5. Porque se não fosse esse roteiro focando no Flash e fosse só uma adaptação livre de Crise nas Infinitas Terras, essa animação ia ser nota 5,5, fácil. Mas o roteirista sabe o que tá fazendo, o roteirista conhece Flash, o roteirista mandou bem. Ele salvou a crise, essa é a verdade, o roteiro conseguiu fazer isso. Mas essa é a minha opinião. Outras pessoas podem não se conectar tanto com o roteiro e ver só os pontos muito negativos, que são essas partes mais técnicas da animação, que poderiam ser bem melhores, deveriam ser bem melhores. Você compara essa animação com qualquer outra animação
do DC Showcase ou daquelas animações Elseworlds da DC, e elas vão estar muito à frente na questão de ambientação, de fotografia, os enquadramentos, os ângulos que eles procuram. É tudo muito mais interessante nessas outras animações do que do Tomorrowverse. Infelizmente. Eu acho que, sinceramente, tem um esgotamento de Tomorrowverse que já estava óbvio, mas ficou muito mais evidente numa animação que tem um roteiro bom, porque você quer que ela seja muito boa, mas ela não consegue ser por toda a questão da experiência. Dito tudo isso, eu saio bem mais empolgado por uma parte 2 e parte 3 do que eu vim pra parte 1, porque o roteirista mandou bem. E agora a gente vai entrar para as outras partes de Crise, que são mais épicas, e que deve ter o Anti-Monitor, ou deve ter um plot twist aí, talvez eles mudem bastante, mas eles já deram algumas dicas que deve ser o Anti-Monitor mesmo. E com a parte 2 focando mais no problema em si da Crise, talvez até focando no Monitor, talvez focando mais na Liga, talvez focando no Anti-Monitor, eles consigam, no final do dia, fazer o evento que eles querem fazer, que é um evento épico, com um monte de personagens da DC se colidindo. Saio bem mais esperançoso de que talvez o Tomorrowverse se encerre bem se esse roteirista continuar, e eu espero que sim. E uma outra coisa que eu fico pensando nessa animação é que talvez todo o impacto emocional dela e o fato dela ter uma crise nela fosse muito mais interessante se a gente não soubesse que é um filme de crise. Sabe, a gente estivesse vendo um filme do Flash, que foca bastante no Flash, mas que no pano de fundo tem essa ameaça de crise que o Flash tá tentando impedir. E aí, quando a gente vê, termina e é revelado que é uma crise nas Infinitas Terras. Isso talvez ajudasse a quebrar um pouco essa expectativa de ver uma crise nas Infinitas Terras e levar 30 minutos pra acontecer de fato a crise. E quando acontece, é um monte de personagem de PNG parado numa torre lá do Monitor sem graça. Mas enfim, eu tô devagando. Talvez fosse melhor, talvez fosse pior. O fato positivo é que Crise nas Infinitas Terras não é a pior animação do Tomorrowverse, não é a segunda pior, não é a terceira pior, tá ali no meio. É uma animação ok do Tomorrowverse, que de certa forma eu acabei me surpreendendo positivamente, porque o hype tava tão baixo pro Tomorrowverse que, pois é, quando se tem roteiro bom, acho que até isso, né, um roteiro bom consegue fazer. Essa daqui também é só a minha opinião, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando a primeira parte de Crise nas Infinitas Terras. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.